Olá pessoal, eu sou o professor Laelson, estamos aqui na TV Liberdade com duas advogadas renomadas aqui na minha frente e vamos conversar um pouco sobre candidaturas da OAB, né? Estamos na TV Liberdade, a TV que respeita você. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. E eu queria dar as boas-vindas à doutora Ireni Carla, ela que é candidata a presidente da OAB, subseção Arapiraca, e a doutora Glécia Cristina Alexandrino, ela que é candidata a vice-presidente da OAB, também na subseção de Arapiraca. A OAB na Arapiraca cresceu muito. Muitos advogados, eu já procurei saber aí, temos em torno de 700 e mais alguma coisa, e hoje é uma instituição renomada no país, no estado e em Arapiraca. Isso mesmo. Então eu queria deixar a palavra com vocês, para vocês falar um pouco de OAB e dizer por que se candidataram à direção maior e por que querem tanto ser presidente e vice dessa instituição. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer enorme estar aqui na TV Liberdade, falando um pouquinho sobre o nosso projeto para a OAB. A partir de agora, na nova gestão, a gente tem construído, junto com vários amigos, colegas advogados, esse projeto de renovação e mudança. Então, estou muito feliz de estar aqui. É um papel muito importante que os rádios, as televisões, os meios de comunicação têm, principalmente nesses pleitos eleitorais. Apesar de ser um pleito voltado para a categoria, para a classe do advogado, é muito importante essa participação da televisão. A gente poder levar isso para todos os cantos, levar esses projetos, porque, como o senhor falou, professor Laércio, realmente, a OAB, instituição e toda a advocacia, ele é um braço da sociedade. Não tem como um pleito desse ficar escondido. Tem que vir realmente para que a sociedade conheça a importância e o papel de todo o advogado. Professor, eu quero me apresentar. Meu nome é Glécia Cristina Alexandrino. Eu estudei no CESAMA, que infelizmente a instituição hoje não existe mais, mas ficará gravada na minha memória, assim como todos os estudantes e muitos advogados que foram formados naquela instituição. Eu quero agradecer, em nome da Chapa 2, por esse convite, por estar aqui hoje na TV Liberdade e dizer o quanto é importante o papel da TV Liberdade para Arapiraca, e não só para Arapiraca, como um todo, para todo o estado de Alagoas, porque há essa importância, sim, de nós divulgarmos o que acontece na Terra do Fumo, né? Na maior cidade do estado de Alagoas. Como você bem falou, Arapiraca vem crescendo muito, muito, e a nossa instituição também vem crescendo muito. Hoje nós temos muitos advogados, uns atuantes, outros que já não estão atuando, e essa eleição, para mim, para a Ireni, ela tem sido muito importante, tem sido um marco na história das eleições aqui em Arapiraca, porque é a primeira vez que duas mulheres assumem a cabeça de uma chapa, Ireni e Glécia. Parabéns aí para essas duas guerreiras, né? Que tiveram essa coragem de disputar uma instituição, assim, da mais importante para o país. Aí, com certeza, vocês vieram aqui falar de propostas, apresentar propostas também. E eu queria saber, já que são duas mulheres, e eu vejo as mulheres hoje ganhando campo cada vez mais, né? Entrando em todas as instituições de cabeça, aguerrida. E eu noto que no fórum, quando a gente encontros de advogado aí, a mulher, além de fazer os trabalhos de casa, dos filhos, às vezes até cuidando do marido, né? Quando a gente chega no fórum, a gente procura a sala de uma mulher que está teve o seu bebê recente. A gente não vê, não sei se tem, uma sala para ficar separada amamentando seu filho, enquanto aguarda a audiência. Vocês têm alguma proposta nesse sentido? Claro que temos.
Professor, é o seguinte, primeiro eu gostaria de responder a pergunta que acabei falando e não respondi, né? O que nos levou a nos candidatar é porque a gente realmente quer uma mudança na advocacia. A gente tem vivenciado uma OAB bastante apática, onde os advogados não são prestigiados, as prerrogativas são sempre violadas. Então, nós queremos combater isso. Ficamos inquietas, vendo a gestão tão morosa que nós temos. Então, essa inquietude nos levou a chegar a encabeçar esse projeto, certo? E sim, dentro das nossas propostas, existe sim uma proposta específica para a mulher advogada. Nós vamos criar um núcleo para que a mulher se sinta acolhida e que estude as suas prerrogativas, que são diferentes das prerrogativas de todos os advogados. A questão da amamentação é uma pauta nossa também, a gente vai querer implementar na sede e em algumas instituições e alguns órgãos, uma sala de amamentação. Lógico que isso aí é um trabalho, um projeto que vai ser colaborativo. A gente vai, junto com o Tribunal de Justiça, ver se tem essa viabilidade e, junto com a seccional, também ver essa viabilidade. Porque é o que a gente tem. Temos advogadas que vai fazer audiência e tem que amamentar os seus filhos no seu próprio carro antes de se dirigir à sala de audiência, o que é um absurdo. Um absurdo. É. Então, assim, a gente não aceita isso, porque a gente tem que ver que a mulher advogada ela tem capacidade de realizar tantas coisas quanto os homens. Então, nada mais justo ela ter um espaço para que ela seja o seu local de acolhimento, de saúde, de uma vida saudável com o seu filho. E a gente pode proporcionar isso. A gente tem espaço para fazer isso na sede, a gente tem estrutura dos órgãos que a gente pode utilizar. Não é nada absurdo, em questão de valores, você criar um espaço para que uma mãe advogada, uma serventuária, que pode também se utilizar do mesmo espaço, amamente seus filhos. Então, é muito plausível essa nossa reivindicação. E tem outra observação, nós somos mais da metade da advocacia. Então, nada mais justo ter esse olhar feminino, olhar para a mulher advogada. Nós estamos aí, a justiça ela é mobilizada pelas mulheres. Os homens são tão importantes quanto as mulheres, mas a mulher hoje é maioria nessa esfera jurídica. Então, a gente tem que ter esse olhar voltado para a mulher. Então, dentro das nossas propostas, temos, sim, propostas específicas para a mulher advogado, como temos propostas específicas para o jovem advogado. A gente falou ontem na live, né, que vamos trazer vários cursos, vamos encabeçar várias ideias, vamos tentar e levar a OAB para dentro das instituições de ensino, para que os estudantes de direito conheçam o trabalho do advogado, saibam as suas experiências, as suas vivências, que ele se aperfeiçoe e se interesse também por essa carreira. Porque a advocacia, como o concurso público, como a carreira do magistrado e do promotor, tem o mesmo peso, é a mesma importância. Né? Existe uma falsa sensação de que tem uma estabilidade do concurso público, mas a gente sabe que pela economia não se tem estabilidade em nenhum lugar. Então, assim, a advocacia é sim uma alternativa. E a gente vai trazer isso também. Temos outra questão dentro das nossas propostas, que são as prerrogativas. Nós vamos, sim, exigir o respeito às nossas prerrogativas. Nós queremos que o advogado conheça a fundo quais são os seus direitos, que não são privilégios. Eu costumo dizer isso, não são privilégios. A lei diz que são direitos nossos. Então, a gente vai exigir que se cumpra, que se respeite essas prerrogativas. Mas, para isso, o advogado tem que ter conhecimento, tem que ter uma instituição forte, combativa, que dê suporte às suas necessidades. Então, dentro das nossas propostas, temos, sim, também as prerrogativas. Eu vou deixar as outras para a Glécia também pontuar, né? Olha, essas propostas, professor, elas não partiram exclusivamente da Ireni, de mim, ou do nosso grupo, porque nós fazemos parte de um grupo muito grande, que é composto pela maioria por mulheres. E a gente tem visto na campanha o poder dessa união de mulheres, o que esse poder é capaz de gerar. Claro que o nosso grupo ele não é só por mulheres, nós também temos muitos advogados que fazem parte do nosso grupo, que nos apoiam, porque eles entenderam o objetivo de nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui para disputar ou querer fazer um jogo de braço entre homens e mulheres. O que nós estamos propondo é justamente a nossa representatividade, é a nossa voz, é falar também, é ter essa divisão, esse compartilhamento nas decisões e nos projetos que são feitos na OAB,
e também voltados para a sociedade. Como a Irene bem falou, a OAB ela tem um papel muito grande na sociedade e esse papel ele pode ser exercido ainda com mais força, e é o que nós queremos levar para a sociedade, para que a sociedade possa ver de fato o quanto a nossa instituição é forte e o quanto ela pode ainda melhorar tanto para os advogados como para a sociedade. Então, as propostas elas foram trabalhadas, eu costumo dizer que foi uma pesquisa de campo. É verdade. Doutora Glécia e doutora Ireni, vocês vão conversando e as perguntas vão surgindo aqui, né? Aí a doutora Ireni falou agora que vai lutar, e que é uma coisa assim muito boa para os advogados, todas as prerrogativas possíveis com relação a direitos dos seus pares. Mas vocês já têm, já entraram em algum contato com tribunais, com policiais federais, Associação de Policiais Civis, para fazer com que seja respeitado os direitos dos advogados? Professor Lécio, veja só, no nosso grupo, nós temos parte do grupo que já fizeram parte da instituição. Da OAB, que já fizeram parte da gestão em algum momento. E enquanto estivermos na gestão, sim, nós já atuamos, sim, já tivemos essa conversa com o Tribunal de Justiça, com a própria polícia, né? Nós tivemos pessoas advogados que enquanto estavam lá, já atuaram na ajuda, na assistência do próprio advogado, na defesa de suas prerrogativas. Então, assim, não é para a gente uma atuação desconhecida, entendeu? A gente só vai aperfeiçoar. Infelizmente, já tivemos que sair da gestão por não concordar com o que estava sendo aplicado lá e estamos nesse projeto. Mas, vocês assim, já faziam parte da gestão? Em algum momento eu fiz parte da gestão, algumas pessoas que estão também compondo a chapa já fizeram parte da gestão. E existem outras que ainda estão na gestão. Então, assim, por questão realmente de não concordar com algumas posturas, com alguma diretriz dentro da própria gestão, houve um afastamento. Tanto que, mas assim, não é algo que a gente não tenha conhecimento, que a gente não possa fazer, né? Como pré-candidata e como candidata à presidência, a gente ainda não levou, a gente tem uma carta de intenções, né? Mas a gente não teve esse contato. Mas isso não tem dificuldade nenhuma. A partir de janeiro, vamos procurar, sim, os órgãos, vamos ouvir a categoria, os advogados, para saber quais são essas principais necessidades, né? A gente já vem fazendo esse apanhado, já temos algumas coisas para implementar de imediato a partir de janeiro, mas isso realmente vai ser ao longo da gestão. A gente vai sempre ter o diálogo aberto com todas as instituições. E caso a gente não tenha abertura ou não consiga se resolver, aí sim a gente vai tomar outras medidas. Ontem à noite na live, nós, com os jovens advogados, nós falamos muito sobre a questão das prerrogativas. E as prerrogativas, elas são algo tão importante para o exercício da nossa profissão que a gente não pode deixar jamais de mencionar. E uma das coisas que nós queremos trazer para a jovem advocacia, para o jovem advogado que está ingressando nos quadros da OAB, é um curso voltado sobre as prerrogativas, para que ele, desde o início, para que ele, começando, ele já saiba exatamente quais são os seus direitos, quais são as suas prerrogativas, para que ele comece a atuar de forma efetiva para a sociedade. Candidatas, como a gente falou aqui, né, a gente vai conversando e as perguntas vão surgindo, a gente tem notado, né, que a pandemia atingiu todas as profissões, todas, né? A gente teve que se adequar a essa situação e que foi muito doloroso para todas as profissões se adequarem para continuar arrumando o pão de cada dia. Isso. E eu acompanhei, eu tenho parentes advogados, muitos parentes advogados, e que a gente conversava e que a situação chegou a ficar assim, insustentável, porque a maioria dos advogados não tem empregos, né? Trabalhando, recebendo e utilizando aquele dinheiro para a sua subsistência. Houve alguma reunião, assim, de terceiros, de grupos de advogado,
para ver como era que se faria para os que tivessem uma condiçãozinha melhor, se unir com quem não estava passando necessidade naquela época para conseguir alguma coisa, para eles atravessar esse período. É como bem o senhor falou, esse momento de pandemia foi um momento difícil para várias profissões. Para a advocacia não foi diferente. Em todo o país, os advogados sentiram na pele as dificuldades, a ausência de realmente assistência da própria instituição. E uma das coisas que eu e Glécia temos observado muito nessa nossa caminhada é que muitos advogados realmente ficaram desassistidos. Não tiveram suporte. Aqui em Arapiraca, cada visita que a gente faz, a gente recebe até, de certa forma, horrorizada, né? Com alguns relatos de colegas que sentiram dificuldade e não teve suporte, né? O jovem advogado não conseguiu se inserir no mercado de trabalho nesse 1 ano e quase 2 anos de pandemia. Teve dificuldade na própria instituição de fazer os seus próprios juramentos, de levar documentação. Aqui na Arapiraca a gente recebeu diversos relatos nesse sentido. Advogados experientes que foram esquecidos, que inclusive outro advogado relatou a gente que estava ajudando financeiramente um colega, porque esse advogado não teve como se manter financeiramente, estava pagando conta de água e de energia. Então, assim, são situações que nos deixam bastante tristes. Nós temos mais de 1.000 advogados aqui em Arapiraca, né? E você saber que um colega não teve o suporte na instituição, uma instituição renomada, uma instituição de força, de peso, não teve auxílio. Então, o que é que a gente está percebendo? Que na própria advocacia, noções básicas de vivência, de união, de parceria, de companheirismo, de fraternidade não está existindo. Então, a gente precisa levar isso. A gente precisa, sim, ter os profissionais capacitados tecnicamente, processualmente falando, juridicamente falando. Mas está faltando humanidade dentro da nossa instituição. Humanidade. Humanidade. Nós, advogados, nós estamos realmente se sentindo desprestigiados, abandonados pela instituição. Então, assim, são situações que a gente está querendo mudar. É por isso que a gente é a mudança, é por isso que somos um grupo de 5 advogados na diretoria, com mais 19 aí no conselho, advogados atuantes, que vivem e sobrevivem da advocacia. Então, não é uma entidade tão forte como a gente aqui da sociedade pensa. É uma entidade forte. Porque se tem um grupo considerável, né, como o grupo de vocês, que está se sentindo abandonado, precisa que haja é uma entidade forte. O problema uma união maior para ela se tornar ainda mais forte. O nome é forte. Não sei se entre vocês, a coisa continua forte. Veja só, a OAB ela é uma instituição forte. O que faltou foi gestão. A gente tem que explicar que a instituição ela realmente é forte. O que faltou foi gestão. O que faltou foi um olhar humanizado para todos os advogados. Porque, como você bem falou, nós passamos por um período que ninguém nunca imaginou. Uma pandemia global, mundial. Algo muito sério, ninguém imaginava. Nos nossos piores pesadelos, nós nunca pensamos que chegaríamos ao ponto que chegamos. De uma pandemia, de todos nós ficarmos trancados na nossa casa, fórum fechado, INSS fechado até hoje. Veja só, para que nós possamos exercer a nossa profissão, é necessário que os fóruns estejam abertos, que o INSS esteja aberto. Não foi feito nenhum contato com os fóruns, com o governo, com ninguém, nenhum contato através da OAB? Eu acredito que tenha sido feito. Eu não faço parte da gestão, porque desde o meu primeiro voto para a eleição da OAB, eu sempre fui oposição à gestão que está aí, tanto a seccional quanto a subseção. Eu sempre fui oposição. Mas, voltando, na pandemia, porque na pandemia o nosso grupo ele se manteve unido. Se manteve unido, um fortalecendo o outro. E a Irene, quantas vezes a gente se falou por telefone, por mensagem, com tantos outros advogados. Então, professor Laércio, quando a gente fala numa OAB acolhedora, é porque a pandemia nos ensinou muito. Exatamente. A pandemia, ela nos fez olhar para a nossa instituição de uma outra forma.
E olhar para os colegas também, exatamente, né? E tanto para os nossos colegas. Hoje, quando a gente olha para os advogados, a gente não vê esses advogados como a gente via antes da pandemia. A gente não vê. Houve essa mudança. Houve. Saiu teve algum benefício também. Não existe nada ruim que não traga um benefício. Exatamente. Então, quando a gente para pensar, a gente precisa fazer alguma coisa. E esse é algo que nos traz grande peso para que nós enfrentássemos tudo e chegasse hoje uma composição com 2 mulheres. A pandemia tem uma influência muito grande em tudo isso. Quando a gente fala de uma OAB acolhedora, é porque, de fato, a gente está olhando para trás, para o que a pandemia nos causou. E a gente quer, hoje, o nosso propósito é a gente quer transformar essa instituição numa instituição acolhedora, para que todos os advogados eles se sintam representados, para que eles realmente possam ver que a nossa instituição, como você falou, ela é forte, mas ela ainda pode ser mais forte. Ela pode ser mais forte. Quando a gente tem uma instituição onde todos os advogados eles se sintam representados, eles possam chegar dentro da instituição, como realmente, se for a nossa casa, como a gente tanto fala que a OAB, ela é a nossa casa. Nós temos a nossa casa, a nossa moradia, mas a OAB, ela tem que nos dar esse sustento, essa sustentação enquanto profissionais. E é por isso que a gente fala tanto em acolher, porque a gente passa... Professor, nós visitamos muitos escritórios, alguns foram fechados durante a pandemia. Nós tivemos que ir à casa desses colegas. Nós estamos procurando as escolas onde a gente encontra. A gente tem, mesmo em campanha, essa semana foi uma semana muito corrida, mas foi muito gratificante para mim, para a Ireni, para todo o nosso grupo, porque a gente tem ido na casa desses colegas. A gente tem tentado olhar no olho dele, abraçar. E o que a gente tem, porque a gente entende que quando a gente pede o voto, mas a gente sabe que não pode impor. E a gente não faria isso, porque esse não é o nosso perfil. Mas a gente tem ido a esse advogado e a gente tem pedido o apoio dele. E a gente tem sido muito bem recebida. Ireni e Glécia. Aliás, doutora Ireni e doutora Glécia. Vê só, vocês tocaram num assunto que a gente também preserva muito, que é gestão. Né? Você tem que ter gestado alguma coisa que você dê exemplo. A gente sabe que o órgão é a cara do seu gestor. Né? A instituição é a cara do gestor. Se o gestor não tiver experiência, a gente sabe quando entra no órgão, na instituição. Eu não, assim, os conheço profissionalmente, conheço através das famílias, são de famílias assim, de bem, batalhadoras, que eram meus amigos, os seus ascendentes. E vocês já participaram de algum projeto de gestão, de coordenação, um grupo grande que tenha, assim, eu gestei aquele órgão, quando eu cheguei era assim, e ele ficou, quando eu saí, deixei desse jeito. Porque quem está lá na ponta, que está com vocês, também tem que ter a certeza que vocês vão transformar a OAB, conseguir unir as forças. Por isso que a gente aqui faz questão de não pedir que vocês analisem a outra chapa, nem pedimos que a outra chapa analisasse vocês. Cada um diz as suas propostas aqui. O que vocês têm a falar sobre uma gestão de competência e gestão de pessoas para ter uma OAB daqui a 3 anos, que é o período de gestão de uma instituição como a OAB, para deixá-la diferente. Professor Laís, eu fiz parte da gestão, um período, participei de comissões, participei da coordenadoria de monitoramento, realmente interligando a OAB com as instituições como o Tribunal de Justiça, como a Justiça Federal, como o Ministério Público. Então, essa participação dentro da gestão, eu tenho conhecimento, sim. Mas mais que isso, né? Nós somos advogadas atuantes, nós estamos no dia a dia, nós ganhamos o nosso ganha-pão vem da advocacia.
Então, nós sabemos e vivenciamos isso na pele. Nós sabemos o que o advogado precisa, nós sabemos como modificar essa gestão. Nós queremos fazer uma gestão inclusiva, participativa, com a colaboração de outros colegas advogados. Ou seja, não vai ser só a Glécia e a Irene, nós teremos realmente um time de advogados. Um grupo. Um grupo muito maior, muito mais forte. Vamos estar com as portas abertas, não só fisicamente, mas as portas abertas para que o advogado que queira colaborar, que queira sugerir, que queira criticar, ele vai ter espaço, ele vai ter vez, ele vai ter voz. Nós não temos vaidade nenhuma de estar nos cargos que estamos. Entendeu? Nós estaremos ali, mas queremos a participação de todos. Para servir. Para servir. Estamos nos colocando à disposição de toda a advocacia, para servir a advocacia. Porque a gente realmente acredita que o advogado unido, o advogado forte, o advogado, quando ele realmente se entende pertencente da instituição, quando ele tem orgulho daquilo que ele faz parte, ele movimenta tudo. Não tem como a gente baixar a cabeça, não tem como a gente ficar quieto, principalmente em uma pós-pandemia, principalmente na situação econômica que a gente está vivenciando. Se a gente não se unir, as coisas só vão piorar. Então, assim, a nossa ideia de gestão é realmente uma ideia de gestão participativa, inclusiva, descentralizada. A gente vai dar oportunidades a todo mundo que queira encabeçar uma comissão, que queira prestar assistência. Porque eu tenho uma vivência no mundo previdenciário, eu sou advogada previdenciarista. Já a Glécia, ela faz direito do trabalho e agora está terminando especialização em direito médico, né? Então, assim, a nossa vivência para essa prática é limitada. Mas vamos ter a colaboração dos advogados criminalistas, vamos ter a colaboração dos advogados trabalhistas e vamos, sim, juntos, criar uma nova OAB, uma OAB de mudança, de renovação, com a participação de todos. O senhor tocou em algo que para a gente é muito importante, que a gente tem falado muito, gestão. E não tem como fazer uma gestão excelente se você não entender de pessoas. O princípio para que uma gestão seja efetiva, uma boa gestão é que você entenda e conheça as pessoas. E é isso que a gente tem feito nessa caminhada. A gente tem conversado com todos os advogados. Nós temos um grupo de pessoas excelentes, nós temos professores, advogados que estão no mesmo grupo. E quando a gente diz assim, por que eu decidi compor a chapa com a Irene? Porque hoje eles têm a mesma visão que eu tinha desde que eu votei a primeira vez, na primeira eleição, há 6 anos. A mesma visão que carrega essa visão acolhedora, participativa de chamar o advogado, tanto o advogado experiente quanto o jovem advogado, a gente juntar essas pessoas para que a gente componha as comissões, e essas comissões possam atuar em favor do advogado, em favor da sociedade. Então, nosso modelo de gestão é o que é a gestão moderna. A gestão moderna da advocacia, o que a gente se vê muito aí. E a gente precisa olhar para um passado e ver, digamos, eu sempre fui muito voltada para a parte humanizada, para a parte de pessoas. Hoje eu digo que o meu maior trabalho, eu consigo lidar muito bem com pessoas. Irene, tenho visto isso também da Irene. E hoje você compor com um grupo grande, como que a gente precisa entender de pessoas. E quando se entende de pessoas, quando entende de advogados, e eu digo, quando você conhece a problemática da advocacia, quando você conhece, como a gente costuma falar, as dores da advocacia previdenciarista, as dores da advocacia trabalhista, você começa a olhar com uma visão totalmente diferente. E a gente tem pautado todos os nossos projetos de gestão, com base nisso, na humanização, de olhar para o advogado como ele é, de perguntar a ele, de querer a participação do advogado. Muito bem. Irene tocou num assunto que a gente já vê por a chapa com 2 mulheres e que também a gente sempre frisa, né? A gente vai conversando e vai aparecendo. As perguntas são naturais. E ela falou aqui num termo que hoje todos têm usado, todos. Independente de classe, independente de tudo, né? Como eu sou professor nessa área e a gente tem debatido muito isso na universidade, sobre inclusão,
como é que vocês, se tem proposta, se vocês pensaram nessa forma de inclusão do negro, do gay, né? Das minorias, de modo geral, né? Tanto da mulher como do homem, né? E independente de raça, de cor, né? Como é que vai ser inserido dentro da OAB. A OAB, repito, ela vai de agora para frente, né? Com essa visão que a sociedade está tendo, e a gente nota que a OAB está concatenada com todos os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Como é que vocês pensam nessa inclusão de todos, e se tem algumas pessoas que compõem a chapa que são representantes dessas minorias? Veja só, nós já estamos colocando isso em prática, né? A gente, desde a formação da chapa, a gente vem incluindo pessoas. Temos incluindo pessoas de todos os perfis. E isso é uma riqueza, né? Nosso país, ele é multirracial, né? A gente tem que incluir todas as pessoas, todas as raças, todas as religiões. Então, assim, a nossa OAB, como a gente diz, é a OAB aberta. O nosso projeto é realmente de inclusão. A gente quer que essas pessoas venham fazer parte, quer ouvir, quer essa opinião. Isso começa na nossa base, na nossa formação da nossa chapa, na formação dos nossos colegas, nos nossos apoiadores. Então, nós temos realmente a diversidade e a pluralidade ali. Nós temos um projeto de inclusão e acessibilidade. Inclusão que é justamente o jovem advogado se sentir incluído, pertencente, o advogado experiente também se sentir incluído, pertencente, de todas as religiões. Assim, não tem como você hoje aceitar qualquer tipo de discriminação. Então, assim, quanto mais diverso, quanto mais plural, quanto mais gente diferente participando, melhores serão as ideias, melhor será o movimento, melhor será a postura, melhora tudo. Então, assim, o nosso projeto ele é diverso. A gente começa vendo isso na nossa base. Sim, esse projeto ele foi ouvir pessoas negras, foi ouvir pessoas da diversidade sexual, fomos ouvir, já vemos nessa conversa. Então, assim, a gente vai abrir a OAB de todas as formas. E a questão da acessibilidade, que foi o ponto que eu não falei, é porque realmente a gente tem na nossa proposta de campanha tornar mais acessível fisicamente a própria instituição OAB, com rampas de acesso, para que o deficiente físico ele tenha acesso, deficiente visual, deficiente de qualquer forma. Temos advogados nessa situação que não conseguem entrar num fórum, que não conseguem participar de um júri, que não conseguem entrar na própria OAB, porque não tem acessibilidade. Então, são dois temas bastante caros para a nossa chapa, são dois temas que a gente levanta essa bandeira, né? A gente vai cobrar dos órgãos também públicos a fiscalização, para que esses órgãos se adaptem, para que a própria cidade se adapte para dar assistência melhor a esse advogado. Temos um advogado que nos apoia, que é cadeirante, e ele não consegue entrar na OAB. Né? Ele não conseguiu entrar num júri, assistir um júri, porque ele teve que entrar pela cela do preso. E isso é um absurdo. Né? Como é que a gente vai ter? Como é que esse profissional, porque ele tem toda a capacidade de exercer a profissão dele, como é que esse profissional ele não pode entrar na sua instituição? Ele não pode entrar no fórum. Então, são temas bastante caros para a gente, são temas que a gente levanta, que a gente fala e que a gente tem apontado em todos os lugares, porque realmente a gente tem que ter esse olhar. É um olhar plural e, inclusive, de todas as formas. Quando a gente fala realmente que quer todo mundo participando, é justamente ser todo mundo mesmo, independente da sua situação. A gente quer você perto, a gente quer te ouvir, a gente quer te ver, a gente quer que você venha fazer parte dessa construção, a gente quer a sua opinião. Então, assim, esse é o nosso projeto. Professor, tudo isso que a Irene acabou de falar é uma das coisas que a gente tem pautado desde que nós iniciamos, ainda quando estávamos em pré-campanha, que se chama respeito. O respeito. Respeito pelo Igor, porque quando nós começamos a ter um contato com ele, a gente começou a ver, quando a gente se coloca no lugar, e é o que a gente tem feito realmente, a gente tem praticado a empatia, a gente tem nos colocado no lugar do outro. Quando a gente troca de lugar com o Igor, que a gente sente na pele, a gente peraí, não está certo. E não é porque eu não precise que eu não vou lutar.
Não é porque ele não pode ter acesso que ele não vai fazer parte do nosso grupo. Ele vai estar aqui. Esse é um direito dele. E é isso que a gente quer trazer. Mais do que tudo, o direito. O direito, ele deve ser respeitado, independente de qualquer coisa. Nós vivemos, sim, num país de uma diversidade muito grande. E o que a gente quer fazer é respeitar. Respeitar. Por isso que a gente chama todos os advogados. Venham nos conhecer, conheçam a mim, conheçam a Ireni, visitem nosso comitê, nos dê a oportunidade, conversem com a gente, para que vocês possam perceber que o que nós estamos propondo e o que nós estamos fazendo vai muito além de exercer um cargo. Nós chegamos aqui, mas não foi por cargo. Mas, assim, eu costumo dizer a todo mundo no grupo, a gente faz parte de um grande propósito. Isso. Um grande propósito. Quando a gente diz aqui, todo mundo no grupo, ele dá a sua sugestão, a gente analisa, observa todo mundo junto, e é isso. E é isso que a gente tem feito. Gestão, precisa haver respeito. Para a gente dizer assim, que a gente quer fazer uma gestão com pluralidade, com inclusão, a gente precisa, mais do que tudo, ter respeito. Muito bom. Respeito é que todos, independente de ser advogado ou não, merece, né? Todos nós pagamos nossos impostos para ser bem recebido, independente da situação que o país esteja atravessando, nos órgãos que a gente frequenta, né? E é muito boa essa visão de vocês de estar exigindo respeito de todos. Falando um pouco de universidades, né, nós sabemos que há 15, 20 anos atrás, a quantidade de alunos que saía das universidades eram restritos. Né? Tinha a UFAL e o SESMAC apenas. E hoje a gente vê essa proliferação de universidades por quase todos os lugares do estado. Né? E o número de profissionais que saem é muito grande. E eu poderia citar alguns exemplos aqui. Na Faculdade de Medicina, por exemplo, ela é um pouco restrita. Para abrir um curso de medicina, não é mole não. É um cartel que se forma ali, que hoje nós temos a Universidade Federal em Alagoas, aqui em Arapiraca tem o campus da medicina aqui na universidade daqui, no campus daqui, 2 federais. Particular que a gente não tem nenhuma de medicina, apesar de já ter sido pressionado, a Unimed já quis formar a sua universidade, e as faculdades de Direito, aí você tem Pão de Açúcar, Santana do Ipanema, Idelmiro Gouveia, Arapiraca, não sei quantas tem, mas tem em torno de 4 ou 5. Né? Isso é bom para a classe, ou vocês acham que quando tem muito profissional na área, dificulta um pouco para todos, que é o problema de todos. O que é que vocês vão fazer para travar essa criação de faculdade de Direito ou incentivar? Se for travar, por que deve ser travado? E se for incentivar, por que deve ser incentivado? Essa é uma discussão que tem que ser feita a nível nacional, né? Até porque a OAB, como Conselho Federal, ela tem que fiscalizar e dar suporte ou não nessa abertura dos cursos de Direito. Para a nossa realidade, na minha opinião pessoal, eu já acho que tenha cursos de direitos de forma suficientes. Até porque o mercado da gente de trabalho, ele tem que comportar esses profissionais que estão saindo. Exatamente isso. Mas, assim, como instituição, na nossa gestão, o que é que a gente pretende fazer? A gente pretende fomentar realmente a empregabilidade desses jovens advogados. A gente pretende trazer novos cursos, a gente pretende levar para ele uma visão diferenciada do mercado. Eu ontem falei na live que a gente vai fazer um estudo para saber qual é a necessidade do mercado arapiraquense, do mercado do Agreste, para a jovem advocacia.
por exemplo, são trazer as inovações tecnológicas, a área jurídica nas inovações tecnológicas, é mediação, conciliação, arbitragem. Então, a gente vai fazer um estudo, a gente vai fomentar a empregabilidade nesse sentido, dar suporte, uma visualização de novas áreas do direito, o direito tributário, que é pouco explorado, o direito imobiliário, que é pouco explorado, os direitos administrativos, consultivos. Tudo isso tem que ser levado para o estudante de direito, ele tem que ter conhecimento para ele começar a direcionar o profissionalismo dele, a partir da formação dele. Então, isso na nossa gestão a gente já vai implementar. Eu acredito que, com relação ao número de cursos de direito, na minha visão, já são suficientes. O direito é uma matéria que ele deve ser realmente estudado. Na verdade, deveria existir em todas as faculdades, em todos os cursos, uma cadeira de direito que falasse sobre o direito constitucional, um pouco, pelo menos, entendeu? Mas a gente vê que é uma necessidade do próprio cidadão saber os seus direitos, ter conhecimento. Eu não vejo isso como uma coisa negativa. Porém, com relação ao profissionalismo, a parte técnica, a empregabilidade do advogado, aí sim, a instituição tem que se preocupar. Porque hoje a gente já tem aqui mais de 1.000 advogados atuando na nossa região e tem que ter, esses 1.000 advogados têm que ter suporte, né? Tem que ter meios de se manter. Mas também o advogado ele tem que ter a visão, ele tem que abrir a sua mente. Ele tem que saber que tem outras alternativas. Não existe só o direito, o direito criminal, o direito civil, o direito previdenciário e o direito trabalhista, não. Nós temos áreas que não estão sendo exploradas. Quantas áreas, doutora? Oxe, inúmeras. Muitas, tem direito agrônomo, se eu for falar que são muitos, tem direito médico, que é pouco explorado. Aqui mesmo na nossa região, com esses hospitais que estão chegando, que vão se abrir, vão precisar de muito direito médico. As empresas. Empresas, né? Então, tem um direito empresarial que é pouco explorado. E assim, a gente tem profissionais bons que podem se aperfeiçoar, se preparar para trabalhar com essas áreas. Tem um direito aqui, que eu sonho que ele apareça, né? Porque eu sou professor da área, e sei os entraves que eu tenho quando eu apresento um projeto nas prefeituras, no estado, que eu trabalho com meio ambiente. Exatamente. E é o direito ambiental. É uma das áreas. Esse é essencial. Exatamente. Porque hoje não está se falando mais meio ambiente. Não. Hoje está se falando em saúde ambiental. Exatamente. Então a gente não pode separar as pessoas do meio ambiente. Nós somos um grupo e hoje não existe mais aquela situação que o ser humano é o centro de tudo. Hoje vivemos num conjunto, num contexto. E está faltando profissionais de direito ambiental, advogados ambientais, aqui em Arapiraca, na região de Arapiraca. Eu posso até estar falando bobagem, mas eu já procurei pessoas para trabalhar comigo e as pessoas eu não tenho encontrado. Se tiver, inclusive, algum que quiser mandar me procurar, eu faço muito projeto ambiental. Na verdade, a gente tem visto essa necessidade, né? Os advogados, eles estão aí atuando nas mesmas áreas e deixando de explorar áreas diferenciadas. O direito ambiental realmente é uma necessidade muito grande. A gente precisa de um profissional especialista em direito ambiental. Porque fazer o direito ambiental uma vez ou outra, tudo bem, a gente até faz. Mas o especialista, aquele que realmente sabe o trâmite do direito ambiental, sabe o que é necessário, quais são os laudos, o que vai exigir, esse especialista está faltando sim no mercado. A gente tem que buscar fora. E a gente sabe da capacidade que tem o advogado da nossa região. A gente sabe, são pessoas estudiosas, inteligentíssimas, pessoas com capacidade de se desenvolver, mas não estão tendo esse incentivo, esse suporte. Às vezes, uma única conversa com outro advogado abre completamente a mente, mas o advogado ele fica tão fechado no seu mundo, no seu escritório, e não tem o respaldo da instituição, que ele acaba não enxergando essas possibilidades. Então, assim, o nosso projeto de gestão também é levar essa visão, também levar que o advogado tenha curiosidade de explorar, vá fazer um curso prático de outras áreas, para poder saber realmente qual área do mercado você vai trabalhar. Professor, o senhor tocou na minha veia, direito ambiental. Nós fazemos parte de um grande ecossistema e a gente precisa considerar. Na nossa região, eu digo região porque Craíba está bem pertinho, nós temos hoje uma mineradora de um grande porte, que está explorando o solo, e a gente precisa, as prefeituras, e é algo que hoje toda prefeitura deveria ter um técnico, um advogado formado, competente,
para atuar no direito ambiental. Uma equipe, né? Uma grande equipe. Isso é algo que é urgente. Urgente, será para ontem. Todos estamos atrasados. Exatamente. Vejamos a localização em que nós estamos. Nós temos aqui o Lago da Perucaba. Nós temos em torno condomínios, construções, mas a gente precisa preservar a vazão desse lago. A gente precisa começar a ver o direito ambiental de uma forma totalmente diferente. E, assim, a gente é algo que assim, isso está na nossa veia mesmo, direito ambiental. É uma pauta muito grande e importante para a gente. Eu até mudo o meu posicionamento quando toca no direito ambiental, porque é algo que eu defendo. E todo mundo que conhece já sabe, eu defendo muito o direito ambiental. E isso realmente tem que ser trazido para a ordem. A ordem tem que voltar os olhos para o direito ambiental, incentivar para que advogados comecem a se especializar nessa área, comecem a ver, comecem a atuar, de repente fazer uma parceria com as instituições, com as prefeituras, para que isso realmente venha a ser efetivado e a gente comece a pensar diferente sobre a temperatura que a gente está vivendo. A gente está vendo aí Arapiraca com essas mudanças de temperatura que a gente fica, meu Deus, e agora? E por que isso acontece? Porque isso é a grande interferência do homem no meio ambiente. E a gente precisa orientar. E nós temos a gente já tem advogados que têm também essa pauta que a gente está tão na veia. E Chapa 2 em Maceió, nós temos advogados formados já que estudam isso, que já têm toda essa visão. Por isso que quando a gente diz assim, por que nós estamos hoje compondo a chapa, pedindo apoio para Wagner Paz e para a Natália? Porque eles não são diferentes da gente. Isso é uma área muito... A gente não vai entrar nessa seara, não, que a gente vai bater na parte política, né? Vai bater, é melhor a gente... Eu não gosto nem de falar mudar. na Vale aqui, porque a Vale, quem não conhece a Vale, eu conheço. Né? A Vale, apesar de ela causar um dano ambiental no entorno, mas ela gera emprego, gera renda, participa de educação. A quantidade de recurso da Vale é incalculável, a gente não tem noção. Ela tem uma estação de tratamento d'água só dela. Ela tem técnicos ambientais, engenheiros ambientais, advogados ambientais renomados no país. Não é fácil a gente entrar naquilo ali, não. A gente deixa para pessoal lá de cima, mas a ordem é forte. A ordem chama e senta, tem que ter pessoas preparadas, é claro, para debater com eles lá, porque senão eles engolam a gente. Mas a questão da citação da Vale é como qualquer outro empreendimento. Nós temos que ter o suporte jurídico que tem essa visão de exigir que as normas ambientais sejam aplicadas. Cumpridas. Então, assim, o advogado ele tem que estar preparado. E na nossa cidade, por a gente já ter, né, ter grandes empresas, ter ao lado uma empresa, uma mineradora. Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento. Tem que ter o conhecimento. E temos que ter. Tem mercado. A gente quer mostrar ao advogado que tem mercado. A gente tem a Vale aí, a gente tem o frigorífico, né, também. O frigorífico, nós temos várias instituições. Os lixões, as estações, as né? estações. As estações. A gente está sobre um rio que corre por baixo da gente aqui. Então, e os condomínios? Na nossa cidade tem mercado para ser explorado. Vamos entrar em outro assunto, porque isso não vai ser bom para a gente, né? A gente fica por aqui com esses assuntos e já estamos terminando aqui. Fale só um pouco sobre o que vocês pretendem fazer com os novos advogados, aqueles que estão entrando agora, já que pegaram esses 2 anos de pandemia e estão tudo ainda engatinhando, né? Se vocês vão dar algum suporte com cursos, com salas de treinamento para deixar o pessoal num nível de conhecimento relacionado um com o outro. Bom, na nossa gestão, o advogado jovem, ele vai ter realmente todo o apoio e suporte, né? Nós vamos sim trazer diversos cursos, vamos investir na formação desse advogado desde o início. Tem recurso, doutora, para investir nesses cursos?
Tem recurso, Se sim. consegue, né? Tem recurso. Maceió tem recurso. A gente paga anuidade, que não é uma anuidade barata. Quanto é a anuidade hoje? Hoje, Pode Então, dizer? de R$800. R$800. É. Mas, assim, tem esses recursos, sim, e a gente vai utilizar, mas mais que isso. O curso, quando a gente fala, não precisa ser aquele curso que venha realmente com gasto, não. A gente tem advogados preparados que podem ajudar na formação do advogado. Nós já temos no nosso grupo advogados que se disponibilizam a ser monitores, né, mentores, na verdade, Pra formar mentores esse pessoal. de jovens advogados. Então, vamos ter e vamos disponibilizar, vamos fazer grupos realmente de estudo para que esse advogado se sinta acolhido, se sinta representado. Além disso, vamos tentar aumentar as salas de peticionamento na nossa sede. Isso vai ser parte da gestão, para que o advogado ele minimize os gastos dele, ele não precisa montar o escritório a princípio para poder começar a atuar. Então, assim, já temos 2 salas lá na OAB aqui na sede, mas queremos ampliar essas salas, queremos dar todo o suporte, queremos levar realmente a informação dessas outras áreas do direito para que o jovem advogado ele abra a mente, ele veja que ele tem outras alternativas. Queremos fazer parcerias com as instituições de ensino, para levar seminários e palestras, para levar as vivências do advogado para a sala de aula das faculdades, para que o advogado jovem veja que a advocacia também é uma alternativa, e não só o concurso público, que o advogado ele pode sim ser bem remunerado, ele pode sim ser bem sucedido. Nós temos advogados que são exemplos na nossa chapa, que estão conosco, que são muito bem sucedidos, reconhecidos nacionalmente na sua atuação. Então, vamos levar isso. O advogado, ele realmente, o jovem advogado, nós vamos pegar na mão do jovem advogado e vamos dizer, esse é o caminho, entendeu? Estamos com você e que vamos caminhar junto. Nós vamos dar esse suporte, essa orientação, esse acolhimento. A gente tem visto muitos jovens advogados desistindo da advocacia, desestimulados e frustrados. E muitos professores já falaram isso para a gente, que ficam até se sentem frustrados porque vê eles fazendo um concurso mediano, quando poderia estar fazendo uma carreira excelente, advogados brilhantes, que eram na faculdade estudantes brilhantes, mas que por conta das dificuldades que são naturais, em qualquer profissão o início é difícil, né? Acabam desistindo da carreira. Então, a nossa gestão, a gente vai trabalhar muito para o jovem advogado, em conjunto com os advogados experientes. Doutora Glécia. Essa é uma pauta realmente muito interessante e para a gente, porque, como eu estava dizendo ontem, a gente quer levar para o jovem advogado o que não nos foi ofertado. Isso. A gente não tem, o egoísmo disse assim, não, eu passei por essas dificuldades e ele vai ter que passar. E não é isso que a gente quer. A gente quer levar para ele e dizer assim, olha, eu tive essa dificuldade, mas a instituição ela vai facilitar para você, ela vai lhe dar essa orientação nos primeiros anos, com sala, principalmente hoje, depois de uma pandemia. Aumentar, você pode usar os escritórios da OAB, você tem as salas de peticionamento, você pode atender na OAB, incentivar como um todo. Essa é uma proposta que a gente realmente, é muito enfático quando a gente fala nessa proposta do jovem advogado, de inseri-lo nesse mercado de trabalho, para incentivar para que ele não desista da advocacia. Não, então quero só agradecer a nossa jornalista Priscila Anacleto, que está no dia a dia com a gente, e inscreva-se também, quando se inscrever no canal, se inscreva no programa Renascer, que é o programa do professor Laelson. Todo sábado, 13h. A gente é que agradece a oportunidade, professor Laércio, a TV Liberdade, e agradecer a Priscila também, que auxiliou. Né? Realmente é um momento ímpar, um momento da gente estar expondo as nossas necessidades como advogada e os nossos projetos para a instituição. E convidar, né, todos os advogados e advogadas a irem votar realmente no dia 19 e conhecer as nossas propostas, né, as propostas da Chapa 2. Nós realmente temos um projeto inovador e de muita mudança para a nossa classe. Professor, muito obrigada. Eu quero agradecer ao senhor, quero agradecer também ao Tony Medeiros, que não está aqui, Priscila, por essa oportunidade, por esse espaço. Parabenizá-los pela TV Liberdade. Isso é algo fundamental para a nossa Arapiraca, para a nossa sociedade, estar levando essas informações para toda a sociedade. Hoje, principalmente para a classe da advocacia. E eu quero convidar todos os advogados que ainda não tiveram em contato com a gente, mas que vocês têm essa abertura, nos procurem.
podem ligar para a gente, entrar em contato, que a gente vai ao seu encontro, vai conversar, porque isso é o que a gente quer. Nós vemos é um processo democrático e nós, como eu já disse, a gente não impõe. O que a gente expõe as nossas propostas e a gente pede o apoio, porque há realmente a necessidade de uma mudança na nossa OAB e nós estamos dispostas a fazer essa mudança junto com todo o nosso grupo. Eu agradeço por essa oportunidade, muito obrigada.